Então, pessoal, boa tarde a todos. Já peço desculpa pela garganta, né, mas consigo mais a quarta-feira, mais a quinta em São Cepé, mais às vezes em Porto Alegre, se Deus quiser, terminar as palestras da semana. Né? Meu nome é Carlos Taques, sou presidente do Instituto Zero Acidente, uma instituição que existe aí desde 2001, porque aqui no Rio Grande do Sul tem a lei de número 11.442 que estipulou o dia, determinou que o dia 21 de agosto é o dia estadual do zero acidente de trânsito. Né? No ano de lançamento foi feita uma campanha para que quando a lei fosse lançada, criasse-se uma ONG, um grupo de louco da cabeça resolveu se juntar e vamos criar essa ONG e vai ser o zero acidente. Nesse dia 21 de agosto de 2001, foi quando se criou o Instituto Zero Acidente, a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, Brigada Militar, dentro dos seus municípios, agentes de trânsito e a sociedade civil organizada conseguiram fazer uma campanha que durante 24 horas não teve nenhuma morte em acidente de trânsito no dia 21 de agosto de 2001. Só teve um acidente grave, estava chovendo, o motorista perdeu o controle, mas não veio a óbito. Então, desde aquele momento, eu entrei no Instituto Zero Acidente em 2005, mas desde aquele momento o pessoal disse que tem como zerar o número de acidentes de trânsito. Claro que é muito difícil, uma utopia, precisa toda a sociedade estar presente, a gente não pode só cobrar do poder público, a gente não pode só cobrar do vizinho, nós temos um pequeno problema cultural, que a culpa é sempre do outro, é difícil a gente assumir a nossa culpa quando a gente comete um erro no trânsito, e nós temos alguma situação que, quando eu vi o tema do seminário, Educar para Sensibilizar, e o lema, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, eu contei acho que umas 4, 5 histórias do Lúcio agora na viagem, sobre situações que a gente passa pela estrada. Eu estou iniciando essa turma aqui, né? Por enquanto está me protegendo. Até quando? Não sei. Na hora a gente dá risada, né? A gente me rindo, mas na hora do ano passado, que quase fui conhecer o lado de cima ou de baixo, a coisa foi complicada. Muitas vezes a gente não se dá conta das nossas atitudes, das nossas ações dentro do trânsito. E por que eu digo dentro do trânsito? Porque todo mundo faz parte do trânsito. Tem gente que pensa que só faz parte do trânsito a partir de tirar a carteira. Não, esse que é pedestre, todo mundo é pedestre. Todo mundo faz parte do trânsito. E ali, eu trabalho no Zero Acidente por dois braços, né? Duas situações: educação para o trânsito e mudança de comportamento. E eu estou terminando meu artigo de pós-graduação, que, para variar um pouquinho, tem uma educação para o trânsito. Então diz ali, educação para o trânsito, solução para o trânsito? Sim, solução para o trânsito. É muito gratificante para quem é da área da educação vir a um seminário e a gente não encontra só pessoas com mais de 18 anos habilitadas ou não. Tem menores, tem crianças, tem pré-adolescentes, adolescentes. E amanhã eu estou saindo daqui hoje à noite, estou indo para São Cepé, e vai ter um evento do CIEP de São Cepé ali, com 150, 180 crianças, que vão assistir uma palestra sobre educação para o trânsito também. Isso é mudança de cultura, isso é um paradigma que vem se quebrando. Por quê? Porque as pessoas só começam a entender de trânsito quando vão para o CFC, e elas precisam entender de trânsito desde cedo, e a educação começa em casa. Trabalhei 4 anos em CFC, é difícil quando a gente já pega um adolescente, um jovem com 18 anos, e habilita ele, porque ele vê certas situações. Por exemplo, pai que não usa cinto, pai não, mãe também, os pais que não usam cinto. Se eu perguntar aqui, tem gente que até hoje não usa cinto de segurança no banco da frente e do banco de trás, então eu nem vou perguntar, porque é só ler a estatística do Detran que está escrito. Eu duvido que não tenha alguém que tenha na família ou no amigo, algum conhecido, que consuma bebida alcoólica e sai dirigindo depois, por mais campanhas que se fazem. Mas eu tenho certeza que alguém conhece aqui, alguém que perdeu um amigo ou um familiar em acidente de trânsito. O trânsito, o pessoal que está saindo daqui hoje, para falar em trânsito, ele tem que falar disso aqui: 3 vezes o trânsito. O cidadão que não conhece o 3 vezes o trânsito e é da área de trânsito, ele tem que começar a rever seus conceitos: educação, engenharia e esforço legal. Eu trabalho em cima da educação.
Engenharia é importante, muito importante. Só que não adianta tu colocar uma BR-101, que nem foi duplicada aqui no Rio Grande do Sul, e depois que duplicaram a BR-101, aumentou o número de mortes e acidentes de trânsito. Porque o cidadão, ele não está formado, ele não está educado para receber, para utilizar, para aproveitar aquela benfeitoria que foi dada para ele. Aí o pessoal diz assim, olha, quem sabe a gente não deixa cheia de buraco a 101. Se vocês entupirem de buraco a 101, dá menos mortes do que ela duplicada bem asfaltada. Por incrível que pareça, parece história de português, desculpa o português. Mas o que acontece? É uma situação que deixa a gente envergonhado. Esforço legal. Senta a bua neles, mas mete a caneta. Eu tenho o sargento Winter, do comando rodoviário, que é meu amigo, ele aqui de Santa Maria, nós temos serviço em Osório. Ele só me diz assim, ó, Tati, é tinta neles, é tinta neles. Mas só que não adianta, porque eu escutei de um defensor público uma situação que eu estou refletindo nos últimos dias. Hoje tem pessoas que não pagam mais a multa, tem pessoas que pagam taxa. E aí ele explicou para mim, como assim paga a taxa? Ele está no congestionamento na rodovia, o acostamento está livre, ele entra no acostamento, anda o período que ele quiser andar, aí ele leva uma multa, aí ele vai no banco, pagou a taxa. Ele não pagou uma multa, porque ele pode transferir os pontos, que é o direito que ele tem. Ele vai lá no banco, paga, se pagar antes do vencimento, paga com 20% de desconto. E ele tinha que ser o contrário, que dá mais 20 acima do valor. E o que acontece? Ele paga uma taxa, ele optou por usar o acostamento. E aí, ele recebeu a multa, ele foi lá e pagou a taxa com 20% de desconto. Isso aí não foi uma ideia do Carlos Táxi, que estava um dia em casa pensando em trânsito. Não, você é um defensor público que defende. Ele lê isso aí. Ele conversa diariamente sobre isso. Então, temos que investir aqui. Aqui está a solução. Mas, estou falando aqui com professores, estou me formando professor em ensino superior, docência no ensino superior. Vocês sabem que uma geração muda de 10, 15, 20 anos. Eu não consigo colocar hoje a educação para o trânsito e amanhã já tem resposta. O pessoal está todo mundo já dirigindo de modo diferente ou não. Como já tinha falado, nós trabalhamos em cima da educação, mas também trabalhamos em cima da mudança de comportamento. Aquele que já tem os seus vícios, e eu tenho, quem já é habilitado tem, quem é pedestre também já tem seus vícios. A gente vê a dificuldade que as pessoas têm de atravessar na faixa. Quando vão atravessar na faixa, o motorista não para. Aí quando vê que vai andar na calçada, tem um ciclista andando na contramão. Aí quando vê o ciclista está andando na contramão em cima da calçada, mas quando o ciclista procura usar os seus locais para andar, não tem. Então, é uma situação que a gente precisa mudar o comportamento. Só que se as pessoas não prestarem atenção e não preservarem a sua vida, eu tenho uma coisa para dizer a vocês: vai morrer. Eu estive dando uma entrevista agora, que em Porto Alegre teve dois acidentes envolvendo ciclistas, e morreram 2. Olha, Porto Alegre parou Porto Alegre. Só que na primeira semana morreu 2 pedestres. Lembraram do ciclista, mas não lembraram do pedestre. Eu costumo dizer que no Brasil as coisas funcionam assim, ó. É a notícia da moda, a notícia do momento. Aconteceu alguma coisa mais grave, fica um imenso falando daquele assunto, mas depois se esquece. Já assim. Por quê? Se eu for dar foco para o ciclista, e é o correto, tem que levar essa informação à frente, tem que levar do pedestre, tem que levar do condutor, tem que levar a criança do colégio, um motorista profissional, porque nós precisamos mudar o comportamento das pessoas. E é difícil. E tem um outro detalhe também que é muito importante. Além de mudar o comportamento, ela também tem que querer mudar o seu comportamento. Senão a gente fica falando aqui 1 ano, e aí tem alguns professores que devem passar por essa situação, que falam, mas a pessoa não quer mudar, não vai mudar. Mas nos trânsitos vai acontecer o seguinte, pode passar bem, por favor. Ano de 2013, 1.984 mortes em acidente de trânsito. O pessoal do Detran, esse número deve ter declarado, e em alguns comentários que não é 84, é 1985, parece que aos 45 do segundo tempo entrou mais uma estatística aí, infelizmente. Se vocês forem na minha casa, obviamente não vou, mas quem quiser aparecer em Porto Alegre pode ir. Na parede do meu escritório tem um número desse, bem grande. Eu mandei imprimir e botei lá. Meus amigos chegam lá. O que é isso aí que já está inventando em 1984? Não é o ano que eu nasci, obviamente, mas é o número de pessoas que morreram em acidente de trânsito no Rio Grande do Sul.
Isso aqui, pessoal, é no Rio Grande do Sul, somente no Rio Grande do Sul, e aqueles que morreram em até 30 dias. Então, são 1.984 famílias que perderam alguém. São 1.984 parentes, familiares, amigos, empresa, escola, serviço público, tudo estão dentro desse número aqui. Então, nós precisamos investir em educação e precisamos investir na mudança de comportamento. Quando eu fiz aquela pergunta, eu sempre respondo, sim, e às vezes as pessoas ficam, mas será que é a solução mesmo? Mas está tão difícil, né? Ontem eu estava na Assembleia Legislativa, e aí quando um promotor falou que nós temos que investir em educação, eu falei, não, o investimento em educação ele tem que começar desde cedo, começa em casa. Não adianta querer achar que o colégio vai transformar, que a escola vai transformar, porque não é uma máquina, tá? Não são robô, apesar de estar sendo um monte de filme aí, eu robô, Elysium, não sei qual os outros, que programa lá, a criatura não faz nada, não posso fazer isso, porque senão eu vou te matar, não posso fazer aquilo, senão eu vou te ofender, mas não é assim que funciona, graças a Deus nós somos seres humanos. Mas se não trabalhar a educação, esquece. E o investimento em educação, como é que está? Nem vou entrar muito nesse assunto, senão é outro fórum, né? E aí é o dia todo. Mas eu tive segunda-feira no evento que foi realizado pela RBS. E não sei se alguém aqui teve a oportunidade para ir no Teatro da Fiergs. Tinham 1000 professores lá, né? E veio especialista em educação para educação, não só para o trânsito. Na verdade, educação para o trânsito não tinha nenhum, acho que era só eu. Mas é muito triste ver a perspectiva dos especialistas em educação, doutores e mestres, né, sobre o incentivo à educação no Brasil. Aí quando veio o Tati lá de Porto Alegre dizer que o pessoal tem que investir em educação por outro, mais uma coisa para fazer, tem alguns que pensam assim, mais uma coisa para encher meu dia de trabalho, como diz outra palavra, que tem criança presente. Então o que acontece? É uma situação preocupante. Só que daí, pessoal, quando vocês receberem a oportunidade de fazer esse trabalho que essa escola fez, tá? Montar um teatro, mostrar, porque eu vou dizer para vocês sinceramente, assim, eu vi eles falando sobre o Código de Trânsito brasileiro. Tem pessoas que têm carteira de educação que falam que é o Código Nacional de Trânsito. O Código Nacional de Trânsito já morreu para 299 anos. Nós temos o Código de Trânsito brasileiro. E às vezes são pessoas que vão na televisão falar em Código Nacional de Trânsito. Graças a Deus, esses aí ó, já sabem o que é CTB e Código de Trânsito. Um dia eles vão se lembrar. Não sei se vão ler, se vão colocar na cabeça do outro, se vão botar fora, se não serve para nada, não sei. Mas Código de Trânsito brasileiro eles não sabem o que é. A educação é uma sementinha que nasce. Não vai ser para agora esse teatro que eles fizeram que vai transformar Santa Maria. Não vai. Não vão sair daqui achando que vai chegar na esquina e o cidadão vai parar. Às vezes ele para até em cima de vocês. Mas é uma sementinha que vai começar a brotar. Ele vai levar para a sua família e muito mais. Ontem o promotor, temos que investir em educação pelo trânsito e tem que se tomar medidas para que a educação pelo trânsito seja colocada em prática. Eu falei para ele, nem se cansa. Não precisa nem se cansar. Tem muita coisa mais importante para fazer lá do que tentar criar projeto para falar em educação pelo trânsito. Lei de diretrizes básicas. Professores aí, tá? Estou chovendo no molhado. Parâmetros curriculares nacionais. Só que quando chegou nos temas transversais, me ajudei. Orientação sexual, meio ambiente, ética, pluralidade cultural, e aí tem mais uma, são 5. E aí a educação para o trânsito entrou como tema local, não entrou como tema transversal. Tá? Aí que está. Quando forem criticar por que não se faz educação para o trânsito, aí a resposta. A LDB ela não ampara, ela não obriga. Ela te deu uma brechinha lá. Oh, se quiser botar lá em Santa Maria como tema local, se achar que é necessário, será que morre? Não morre, tudo coloca. Tá? A gente não pode confundir campanha educativa com educação para o trânsito. É diferente. Educação para o trânsito é tema local. Graças a Deus tem um senador que acho que tropicou lá numa escada, bateu a cabeça e viu, vou falar em educação um dia. E está com um projeto de lei, já está 8 anos lá para ser votado, que obriga o MEC a colocar como tema transversal. Tá? Ou como matéria, como se fosse português, matemática e assim por diante. Ao momento que ele pegar e colocar, obriga. Só que eu digo para vocês o seguinte: Código de Trânsito tem um capítulo específico de educação para o trânsito. Específico. Só que se a LDB não falar, o Código de Trânsito não anda. Por isso aqui, ó. Aí eu pego ali, ó,
a fase do engenheiro Marco. E aí eu já até coloquei isso aqui. Se não houver vontade política, vocês podem sentar ali na rodoviária de Santa Maria, que daqui a pouco eu vou ali, começa a contar quantos ônibus chegam, quantos ônibus saem, que vocês vão ver como vai entrar a educação por trânsito na nossa realidade. O Instituto de Assistência está trabalhando em cima disso. Ele briga, eu brigo, o pessoal do Detran já me conhece há alguns anos aí, sabe que eu sou de falar, eu falo, não tem problema, tem que ver essa cara aqui. Educação é a base de tudo. Se não houver educação, se não investir em educação, vai continuar morrendo. E ali dentro daquele número de 1984, do 0 aos 29, perdão, do 0 aos 39 anos, ocupa quase que 70% daqueles 1984. Então tem crianças, tem jovens, tem adolescentes e tem adultos dessa faixa etária que é bem de maneira que está aqui, que está morrendo. Está morrendo. Então nós temos um problema grave. Pessoal, olha aqui, ó. Vou voltar aqui. Vou passar um vídeo para vocês, mas olha isso aqui, ó. Volta lá. 1950.